Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nós estamos fazendo uma exposição panorâmica de Gênesis. Gênesis capítulo 1 a 11, nós estudamos a origem de todas as coisas. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vamos estudar a origem da nação de Israel, o estudo da vida dos patriarcas. Do capítulo 12 até o capítulo 25, versículo 7, nós estudamos a vida de Abraão, que se converteu aos 75 anos de idade, que teve Isaque aos 100 anos e que morreu aos 175 anos. Foi o patriarca que mais viveu. Hoje nós vamos estudar a vida de Isaque. E a vida de Isaque está resumida apenas em 2 capítulos. Capítulo 25, parte do 25, e no capítulo também 26. Depois começa a história do glorioso Jacó. E a partir do capítulo 37, a história de José. Rapidamente, vamos ler aqui Isaque 25, 19 a 26. Diz assim, 25, 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Rapidamente, algumas informações aqui sobre a vida de Isaque. Isaque se casou aos 40 anos de idade. Para nós hoje, já está velho. 40 anos. Casou porque o pai mandou buscar uma noiva. E hoje tem uns pais que precisam botar os filhos para fora de casa também. Tem que desmamar. A lei do desmamamento. É bíblico. O sujeito não pode ficar morando em... Basta os que casam, se divorciam e voltam de novo. Bastam os que vivem à custa do pai e da mãe aposentado. Vamos para a Bíblia, voltar aqui. Rebeca, assim como Sara, era estéril. E diz aí que Isaque orou 25 anos por Rebeca. Orou e fez sexo também, não foi só orando por ela. Ela engravidou. Ela ficou grávida de gêmeos. E aqui você pode observar como o aborto é um crime, hediondo. Porque se ela tivesse abortado, primeiro, ela teria matado 2 vidas, porque a vida começa na fecundação. Segundo, porque essas 2 crianças que ainda estavam no ventre materno, elas formariam 2 grandes, o quê? Nações. Então, quando alguém comete o aborto, está destruindo um projeto de Deus. Mas, terceiro lugar, está observado aí, né,
que foi Isaac o único dos patriarcas que casou só com uma mulher, monogâmico. Abraão casou 2 vezes, e teve algumas concubinas. Jacó nem se fala. E José teve mais de uma mulher também. Isso não é para você imitar, tá? Isso é para você entender que o homem, na sua pecaminosidade, rompe com os princípios estabelecidos por Deus. Mas vamos lá. Nasceram os 2 meninos, Esaú e Jacó. A partir do versículo 27, diz que eles cresceram. Esaú virou caçador, homem de campo. Jacó, porém, era pacato e habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito o coziado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse coziado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Algumas lições aqui. Primeiro, os filhos, os irmãos, eles eram gêmeos, mas um era diferente do outro. E tem pai que diz assim: pastor, eu criei do mesmo jeito. Você não criou do mesmo jeito. Porque um é diferente o quê? Do outro. Um virou perito caçador, outro pacato. Habitava em tenda. Não sei se era costureiro, se era jardineiro. Versículo 28. Primeiro erro que a Bíblia fala quando tem 2 filhos. Preferência por filho. O que diz aí? O pai amava Esaú. Rebeca, porém, amava o quê? A Jacó. Então é muito perigoso. Quando você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e você faz o quê? Preferência por filhos. Preferência. Vocês vão depois descobrir que isso trouxe muitos problemas para a família. Quem é filho do meio aqui, levanta a mão. Nós somos os menos preferidos. Quando nasce o primeiro, é o melhor enxoval. Quando nasce o segundo, aproveita tudo. Quando nasce o terceiro, enxoval novo. É assim? O berço é o mesmo. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma coisa triste, que foi justamente Esaú vendendo a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura significava que ele teria uma herança diferente e que ele seria o continuador espiritual da família. Mas Esaú, o seu apetite era muito forte, ele estava com muita fome. E aí, ele abriu mão da bênção da primogenitura para satisfazer o seu desejo de fome, de comida. A lição que nós aprendemos aqui é que ele, por causa dos seus apetites, dos seus desejos, ele abre a bênção da mão de Deus e ele profana aquilo que era sagrado. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. Hebreus 12,
16 e 17. O que diz aí? Nem haja algum impuro ou profano, como foi, o qual por um repasto vendeu o seu direito de... O próximo. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe aqueles erros que você comete por impulso, por necessidade, e lá adiante você o que? Se arrepende. E aí você não pode mais voltar atrás. Jacó, você sabe, o nome dele era trapaceiro. Jacó era trapaceiro. Mas a Bíblia fala que antes que os dois tivessem nascido, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Pastor, como é que é isso? Não sei. É o Procon celestial. Você tem que perguntar para Deus. Estão entendendo ou não? Veja lá, por favor, livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. O que diz lá? Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos lá. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2, lê comigo. O que diz? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém, pronto. Então, o amor de Deus por Jacó foi um amor o quê? Eletivo. Não foi um amor cuja razão do amor estava em Jacó, porque Jacó era o quê? Um trapaceiro. Por isso que a Bíblia fala, principalmente os Salmos, diz... O Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque nós somos o errado, né? Então é o Deus de Jacó. Depois que ele se converte, passa a ser chamado de o Deus de Israel. Depois nós vamos estudar a vida de Jacó. Mas o grande registro é... Olha Esaú chorando aí. Esaú não, Jacó. Gênesis capítulo 26. Esse é o capítulo que narra praticamente toda a história de Isaac. E aqui eu coloquei um tema no capítulo. O segredo do sucesso do crente. Tá bom o tema ou não? Parece filme de Hollywood. O segredo do sucesso do crente. Primeiro segredo, diz aí, no versículo 26, versículo 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças fica na terra que eu habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 6, lê comigo. 6. Isaque, pois, ficou em... Primeiro segredo do sucesso da vida do crente é quando ele fica onde Deus quer que ele fique. Lembra lá, volta um pouquinho lá atrás, no capítulo 13, capítulo 12, que Abraão, quando houve a primeira fome, Gênesis 2, 12 e 10, o que diz aí?
Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Só que Abraão foi sem consultar o Senhor. Ele foi. É como o crente que diz, pastor, agora eu vou embora para os Estados Unidos. Você vai fazer o que lá, meu filho? Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Sim, mas você tem emprego garantido lá? Não. Vai por onde? Pelo México. Ou eu vou mentir, vou entrar com um visto de turista e sumbo lá dentro. Isso não é coisa de crente não, gente. Tem gente abençoada em todos os cantos da terra. Você pode chegar, né, ir lá para a Sibéria. Tem gente que, se está no centro da vontade de Deus, está o quê? Abençoado. E veja nesse texto de Gênesis capítulo 26, versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças, não desças. Nós temos uma ilusão, do ponto de vista humano, de que a bênção está em determinados lugares. Não é assim? É como a gente acha também que se a gente tivesse tais coisas, a gente seria mais feliz. E às vezes a gente não toma a decisão de acordo com a orientação de Deus. Alguém aqui, só pergunta para os normais, tomou uma decisão sem consultar Deus e deu errado? Levanta a mão. A gente toma a decisão, depois chega para Deus: Senhor, conserta aí, porque eu... É assim ou não é? E a gente tem um negócio que diz: se eu pudesse voltar atrás. Não pode não. Não é assim? São coisas que acontecem na nossa vida. Então, gente, qual é o primeiro segredo do sucesso? Ficar no lugar que Deus lhe determinar. Deus diz: não desça, e a resposta é clara no versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Segunda lição, versos de 3 a 5, diz assim: habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. O segundo segredo do sucesso é viver sob a aliança e as promessas de Deus. Deus tinha um pacto com Abraão, e esse pacto se perpetuaria até alcançar todas as nações da terra. Deus é o Deus da aliança. Se você é presbiteriano e não batiza seus filhos, está cheio de batista aqui, assembleano. Vocês não são obrigados, não. Mas o nosso Deus é o Deus da aliança. Não existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus se não for através das alianças. A aliança da graça. E essa aliança da graça, ela está dividida Antigo Testamento e Novo Testamento. E o pacto que Deus fez com Abraão continua com Isaac. E vai continuar com os descendentes de Isaac. Vocês estão entendendo ou não? Já li para vocês, expliquei, Gênesis capítulo 17, questão da circuncisão. Se a circuncisão e a Páscoa eram os dois sacramentos da igreja do Antigo Testamento, o batismo e a Santa Ceia são os dois sacramentos da igreja no Novo Testamento. E esses continuam com o mesmo simbolismo.
Tá certo? Porque se você diz que é crente, que é filho de Abraão, e seus filhos não são circuncidados, se Abraão vivesse hoje, você não fazia parte do povo de Israel. Que coisa mais esdrúxula, os pais na igreja e os filhos fora. Jebuseu, filisteu, cananita, como é que pode? A Bíblia fala que a semente do povo de Deus é semente o quê? Santa. Vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Primeiro Coríntios, capítulo 7, fala sobre a estabilidade do casamento. Versículo 14. 1 Coríntios 7, 14. O que Paulo diz aí? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da... E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos, porém agora são... Filho de crente é o quê? Santo. Não é santinho, não. É santo no sentido de separado. Para um propósito especial. Então, Deus salva a família. Deus quer ser o Deus que vai se perpetuar através dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Esse é o nosso Deus. Tá certo? Então, lá vem Isaac. Deus, então, relembra para Isaac a promessa que havia feito com Abraão, seu pai. E a promessa está clara aí. Habita nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei. Repete tudo. Eu te darei uma terra, eu te darei uma descendência, eu te darei um nome, você será fonte de bênçãos para todas as nações da terra. Vocês entenderam ou não? Vocês estão aqui por causa da aula ou por causa do culto das 11 já para pegar lugar? Abre o coração. Eu vou suportar a aula do pastor Arival para não... Mas vamos lá. É assim mesmo. Terceira lição. Primeira lição, qual é o segredo do sucesso para a vida do crente? Ficar no lugar que Deus quer que ele fique. Segundo, confiar e obedecer nas promessas de Deus. Terceiro, não repetir os pecados antigos. Versos de 7 a 11, Isaac, casado com Rebeca, Rebeca era muito bonita, foi lá e mentiu para o filisteu, dizendo que era o que? Sua irmã. Onde ele aprendeu isso? Com o pai dele. Então, pai mentiroso gera o quê? Filho mentiroso. E o filho diz, não vou repetir, mas... E a filha? Que diz, eu não suporto minha mãe. Quando eu casar, eu serei uma mulher totalmente diferente. Com 6 meses, está igual ou pior. É assim ou não é? Tem um negócio que o pessoal não concorda muito, tem o consciente e tem o inconsciente, né? Não repetir. Isaac não poderia ter feito aqui o que ele fez. Às vezes, irmãos, a gente quer, para ser abençoado por Deus, mentir. E o sucesso na vida do crente não tem atalhos. Você não pode queimar etapas. Está entendendo? Você vai, ó. E você acha que mentira de crente fica escondida? Hein? A gente tenta esconder bem, né? E as mulheres têm uma habilidade maior de esconder. Não? Nós vamos discutir isso no Ministério para Casais. Então, versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste,
é minha irmã. Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós o quê? Grave delito. E deu essa ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente o quê? Morrerá. Por isso que crente ainda peca, porque Deus abençoa. Deu uma ordem lá para dizer, ninguém o que toca mais nessa mulher. Significa que os nossos erros, os nossos pecados não estragam os projetos de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pelo amor de Deus, não vai sair daí dizendo aqui que o pastor diz que mentir abençoa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que mesmo nessa situação, a mesma coisa aconteceu lá com Sara. Não tem sucesso na vida do cristão sem a bênção de Deus. Versos 12 a 14, quarto princípio do segredo do sucesso. Vamos ler juntos lá, por favor. 12 a 14, o que diz? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Aqui nós temos duas coisas que são importantes a gente entender. Que é o lado humano e o lado o quê? Divino. Diz que ele semeou Isaque naquela terra. Que terra que ele semeou? A terra de Gerar. A terra que Deus mandou que ele ficasse. A terra que estava com seca e fome terrível. E ele semeou. E a palavra aqui mostra um esforço, um trabalho, porque o trabalho não era mecanizado. Era um trabalho realmente braçal. E diz que no mesmo ano, eu não sei o que ele plantou, se foi banana, no mesmo ano, recolheu quanto, gente? Ele plantou 1 e colheu 100. Mas por que aconteceu isso? Porque o Senhor o abençoava. Então veja bem, quando você obedece a Deus, você está no lugar que Deus pede para você estar. E você trabalha naquela terra, Deus vai abençoar você. Tá certo? É importante a gente entender isso, porque o livro de Provérbios vai dizer que é a bênção do Senhor que enriquece. Enriquece. Vamos lá para o Salmo 127. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a... Agora, lê comigo o versículo 2. O que diz? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá. Veja bem, você que é baiano, meu conterrâneo, gosta muito dessa última parte. Que o Senhor dá enquanto dorme. Presta atenção. Mas o cara trabalhou durante o dia. Então, à noite ele vai dormir. E enquanto ele está dormindo à noite, Deus está o quê? Fazendo a semente germinar. Tá certo? Não use o texto fora do contexto. Não existe, meus amados irmãos, não existe a possibilidade de Deus nos abençoar do ponto de vista material se não for através do trabalho. Quando foi que Deus criou o trabalho? Após a queda ou depois da queda? Antes da queda. Primeira coisa que Deus fez quando criou o homem, nem tinha criado a mulher ainda, plantou um jardim
e mandou ele cuidar daquele jardim, regar, com a ordem de crescer e multiplicar e encher a terra. Então não existe a Bolsa Família Celestial. Auxílio, não existe isso. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos, o quê? Feliz serás e tudo te irá bem. O que é ser abençoado por Deus? O que é ser feliz? É comer do trabalho das suas próprias mãos. Então, esse negócio de socialismo, de comer do que os outros, isso não funciona, isso não é bíblico. Você pode ajudar as pessoas, e Paulo coloca lá, aquele que roubava, não rouba mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos, para se sustentar e para abençoar a vida, o quê? Dos outros. Dos outros. E lá em Deuteronômio está escrito, e Jesus repete, que pobre sempre tereis convosco. Então vai ter pobre até Jesus voltar. Então nós vamos ter a oportunidade de fazer generosidade. Eu fico imaginando, se houvesse um esforço no mundo hoje para acabar com a fome, os países ricos, teria acabado. Tá certo? Então preste atenção, porque nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica sobre o trabalho. Fé e trabalho. Fé e trabalho. E o texto mostra claramente. Tem um texto até meio pesado aqui, eu vou ler para vocês também. Tá? Está lá em 1 Tessalonicenses, por favor. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Tá certo, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 Tessalonicenses. 3, a partir do versículo 8. O que é que Paulo diz? Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum, não porque não tivéssemos esse direito, mas para termos em vista, oferecer-vos em exemplo em nós mesmos para nos lutar. Agora veja o versículo 10, que versículo pesado. O que é que Paulo diz aí? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eu vou ali no Machego, passo lá, um monte de mulher sentada lá. Ei, capulé, compro não. Para trabalhar. Está muito nova, muito novo, para ficar pedindo. A gente deve suprir as necessidades daqueles que realmente estão o quê? Precisando. Mas nós não podemos ficar alimentando a indústria. Isso é uma indústria de pedir. De pedir. De pai que coloca filho em semáforo para ficar pedindo. Tá certo, irmãos? Eu estou muito duro ou não? Eu sou generoso, eu ajudo, mas também não sou besta.
Quinta lição. Quinta lição. Vamos voltar lá. Primeiro, segredo do sucesso. Ficar no lugar onde Deus te determinar. Confiar e obedecer nas promessas de Deus. Não repetir pecados antigos. Trabalho duro e espere a bênção de Deus. Quinto lugar, uma vida abençoada por Deus despertará a inveja dos outros. Sabia disso? Você começa a ser abençoado trabalhando. Seus parentes começam a... Deve estar roubando. Deve estar envolvido com coisa errada. É assim ou não é? É. Veja o que diz o texto. Versículo 14. Vamos lá? 26, 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. De maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Inveja. Como é que o cara chega no primeiro ano? Nessa seca desgraçada, povo passando fome, o cara planta e colhe 1 por 100, ou 100 por 1. E aí, veja o texto, que toda inveja desemboca em quê? Perseguição, armação, maledicência. O que diz o texto aí? Versículo 15. E por isso o quê? Por causa da inveja, lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os o quê? De terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Meu irmão, toda vida, toda pessoa abençoada por Deus se torna alvo de inveja. Como você deve reagir à inveja? Primeiro, você tem que proteger seu coração. Proteger. Não deixar que o fato das pessoas estarem falando mal de você, lhe invejando, isso venha trazer o quê? Amargura para o seu coração. Pastor, e quando a inveja é dentro da família? Meu cunhado tem uma raiva de mim porque eu sou abençoado. Ou vice-versa. Toda família tem ou não tem? Um que prospera mais do que o outro? Não sou eu, tá? Mas sempre tem. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o problema começa dentro da família. É bênção de Deus, ao invés de você se alegrar, pedir emprestado, uma doação. Você começa a falar mal. Outra lição que Isaac nos ensina. Isaac era muito manso, né? Ele, quando subiu lá para o monte, ele pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está a corda, aqui está o cutelo, e onde está o cordeiro? Ele não sabia que o cordeiro era ele. E ele deita. Você acha que ele não deitou? Você acha que Abraão pegou ele à força? Não. Ele obedeceu. Isaac vai nos ensinar aqui: não brigue pelos seus direitos. O poço é seu, foi seu pai que furou, é herança de Abraão, mas você não vai usar essa água. Nós vamos o quê? Entupir os poços. Ele não entrou com habeas corpus, não fez queixa, não fez nada, disse: tá bom, fica aí. A.W. Tozer, ele diz que se nós quisermos ser cheio do Espírito Santo, ele coloca 5 caminhos lá, e um desses é: não se defenda. Faça a coisa certa e deixa Deus ser o seu advogado. Porque não adianta, tem gente que não adianta. E quando você é alvo de inveja, é difícil. Quem já foi alvo de inveja aqui, levanta a mão. Quem é invejoso aqui, levanta a mão.
Ninguém é, né? Você se lembra? É um texto muito triste da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. Lembra que Davi, depois de vencer Golias, foi trabalhar no exército sob a liderança de Saul. Diz no versículo 6, do capítulo de 1 Samuel 18, que sucedeu, porém, que vindo Saul e o seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternamente dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus o quê? Como é que começa a inveja? Quando você começa a fazer o quê? Comparação. Começa aí. Não tinha nada dessa mulher cantar 10 milhares para Davi. Era melhor ter ficado calado. Né? Aí veja no texto. Então Saul o quê? Se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo e diz: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Versículo 9, leia aí. Daquele dia em diante, foi feita a comparação. Davi agora está desconfiado, está com inveja, e a partir daquele dia, ele passa a olhar, não com bons olhos, mas com maus olhos. Agora o pior não é isso, versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, delirava, porém, trazendo na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Presta atenção, irmãos. Já estou terminando rapidinho. Quando você é tomado pela inveja, você abre uma brecha por uma ação maligna na sua vida. E a inveja pode levar a esse ato de malignidade, de querer matar o outro por causa da inveja. Por que as pessoas se matam? Por inveja. Por inveja. Mas eu quero concluir, tem 2 pontos rápidos aqui. A partir do versículo 23, 25, o que Gênesis 26, 23 a 25. Dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, seu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali o quê? Um poço. Ele foi entupir os poços dele, ele cavava outros. Foi cavando, e foi Deus abençoando. E aqui há uma coisa muito interessante, porque ele levanta um altar, reconhecendo que aquele poço era uma bênção, o quê? De Deus. Isaque havia aprendido com Abraão: toda vitória, todo progresso, levante o quê? Um altar. Por fim, versículo 28. 28. O crente, ele é muitas vezes alvo de inveja, mas chega uma hora que o inimigo não aguenta. Versículo 28 do capítulo 26. Eles responderam: vimos o quê? Claramente que o Senhor é contigo. Dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos o quê? Aliança. Deus então promove o sucesso. Deus faz justiça para o crente que obedece e vive na vontade dele. Mas o texto, irmãos, termina muito triste. Mas é real. Lê comigo lá, 34, 35, para a gente encerrar. O que diz? Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu.
Ambas se tornaram para Isaac e também para... Com quantos anos Isaac casou com Rebeca? 40. Rebeca foi trazida por Abraão como resposta de oração. Monogamia. Sabe o que é que Isaú faz? Tudo. Tudo para contrariar o pai e a mãe. Diz o texto que com 40 anos ele tomou mulher etéia, pratica a poligamia. E aqui, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. O que é que significa isso? É que um crente com sucesso não deixa de ter problema. Tem também amargura de espírito. Vai tudo bem, mas Deus deixa sempre um espinhozinho na carne da gente para a gente não ficar soberbo. E você imagina o seguinte, aqui é o seguinte, tristeza de pai e mãe, tristeza de filho, desobediência de filho é tristeza para pai e para mãe, porque diz que ele trouxe amargura de espírito. Era uma dor, apesar de todas as bênçãos. Tá certo, mas não fica triste não, vocês estão olhando para mim, uma tristeza desgramada. Vamos ficar de pé e vamos orar? Casa cheia já, hein? Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela não esconde os erros dos nossos irmãos do passado, para nos ensiná-los, para fazer com que nós aprendamos a não cometê-los. Pai, abençoe cada família aqui, cada irmão, que cada um possa receber do Senhor a bênção do sucesso, da prosperidade, do crescimento, do desenvolvimento espiritual. Que cada um seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.